Só vamos falar a segunda parte clássica das palavras aí. Língua portuguesa, ok? Questão número 11. A gente vai falar agora sobre acerca de. Acerca de é aproximado. Aproximar, aproximadamente, tá? Aproximado, aproximadamente. Perfeito? Então a ideia de quantidade aproximada, distância aproximada, um futuro aproximado, ok? Agora, acerca de, eu sempre gosto de utilizar isso aqui em documento oficial. Por exemplo, verso presente expediente acerca de. Acerca de é sobre. Sobre o que? Sobre algo. Caguei tudo aqui. Sobre algo, certo? Versa sobre o que? Versa acerca de. Versa sobre, ok? Então, acerca junto não pode ser acerca de. Então, cerca de, obviamente, vai ser diferente de acerca de, ok? Então, a questão está errada. Questão número 12. Novamente o porquê, ó. Porque mantém-se a correção gramatical do período, substituir o porquê pelo termo porquê. Aí você vai lá em cima, verifica se tem um o aqui na frente. Não tem o, que deveria ter aqui o porquê, ok? Não tem o porquê, então está errado. Se tivesse o, aí nós iríamos ver, logo não havia o porquê, certo? O motivo de se assustar, aí estaria certo, mas faltou quem? Apenas o artigo o, ok? Errado, portanto. 13. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionamento a alguns metros o termo a fosse substituído por a negativo. Quando o a é diferente de a no sentido de existir, ok? Então o h e o a ele tem o sentido de existir, tem o sentido de fazer e tem no sentido de ocorrer. A existir, fazer e ocorrer. Perfeito? Existir. Há muitos problemas nesta sala. Então o a no sentido de existir não varia, certo? Então não é haverão, por exemplo, não, há muitos problemas nesta sala, existem muitos problemas nessa sala. Fazer, há muitos anos que eu não a vejo, então há muitos anos, então no sentido vai fazer muitos anos, faz muitos anos, melhor dizendo, né? Faz muitos anos que não a vejo. E por fim, ocorrer. Sempre que há um imprevisto, eu fico em casa. Ou seja, sempre que ocorre um imprevisto, eu fico em casa. Perfeito? Então, gravar no sentido existir, fazer e ocorrer. Então, aqui, ó, deve ser posicionado a existir alguns metros, posicionado a existir alguns metros, a fazer alguns metros, ocorrer alguns metros, não tem sentido, ok? Então, questão errada. 14. Aqui ele está perguntando se foi empregado os porquês de forma correta, perfeito? Primeiro porque aqui, se me perguntam, aliás, pelo qual motivo sou favorável ao voto distrital, então tá certo.
qual o motivo, visto que defendo tal sistema, ou qual o motivo pelo qual defendo, pelo qual, se me perguntarem por qual motivo ou pelo qual, posso colocar por qual motivo, então tá, sou favorável, qual o motivo pelo qual defendo tal sistema, então aqui pelo qual, então tem que ser o que? Separado, ok? Explico, quando eu vou explicar o porquê, é junto, visto que com ele, então eu coloco aqui, por exemplo, visto que, ou pois, pode ser pois também, ok? Explicativo, pois com ele diminui a briga interna dos partidos em cada distrito. Além disso, do que já foi dito, né? Porque o voto distrital dá ao eleitor a possibilidade de controlar quem foi por ele eleito. Ou além disto, aqui vai estar dizendo que visto que o voto distrital, então além disso, visto que o voto distrital dá ao eleitor a possibilidade de controlar quem por ele foi eleito. Então aqui está correto, ok? Se eu colocasse o por qual, além disso, ó, por qual o voto dá ao eleitor, ou pelo qual o voto distrital dá ao eleitor, não fecha. Então aqui está certo também. Então o que estaria errado é somente esse daqui, que deveria ser separado. Então questão errada. 15. Mesma situação, julgar o item aí com relação ao emprego correto dos porquês. Alguns prefeitos se reelegem com extrema facilidade. Aqui, visto que isso ocorre, ou por qual motivo isso ocorre. Então vai ser por qual motivo. Então veja que estou falando em porquê separado quando eu tenho aqui uma interrogação, fechou. Agora vem aqui uma explicativa, explicativa é sempre junto. Então, por que isso ocorre? Agora vem a resposta. Porque prefeitos e municípios recém-criados se reelegem com mais facilidade do que os demais. Ah não, aqui é mais uma interrogação, ó, tá vendo? Então é mais uma interrogação, então eu não estou respondendo a primeira. Se fosse resposta da primeira aqui, seria junto, ok? Mas está fazendo mais uma pergunta, então ok também. Ou por qual motivo os prefeitos de municípios recém-criados se reelegem com mais facilidade do que os demais? Então está correto. Agora vem a resposta. Provavelmente, porque explicativa agora. Então tá correto, ó, porque junto tem mais facilidade, mais liberdade, ok, para gastar e amplas possibilidades de contratar novos funcionários para compor a burocracia local. Então, provavelmente tem mais facilidade. Então, provavelmente visto que tem mais facilidade. Então, visto que tem mais facilidade, então é empregado, então a questão aqui estaria certo também, ok? Então aqui foi certo e aqui foi certo, então o item está correto. 16, novamente aí para ver se emprego foi correto. Em cada eleição se manifesta o desejo de permanência ou mudança. Mudar por quê? Olha só. Final de frase, interrogação, separado e com acento, ok? Questão correta. Nem todos os porquês são razoáveis
ou são razoavelmente justificáveis. Os porquês, então tá o que? Substantivado, então tem o artigo e tem o porquê junto e com acento, questão aqui correta, portanto, também, ok? O próximo, é preciso que cada um reflita seriamente para saber por qual motivo quer mudar, então aqui está certo também, ou porque quer a continuidade de determinado grupo no poder, ou por qual motivo quer a continuidade. Então aqui, por qual motivo eu posso substituir o porquê separado. Então veja, aqui em cima é preciso que cada um reflita seriamente para saber o qual motivo quer mudar, ou por qual motivo quer a continuidade de determinado grupo de poder. Então a questão está correta também. 17. O sentido e a correção do texto seriam mantidos caso o vocábulo senão fosse empregado no lugar de senão. Obviamente que não. Por quê? Senão junto ele é diferente do senão separado, ok? Então esse daqui ele quer dizer o que? Tão somente, ok? Acho que eu trouxe alguma coisa aqui para não precisar ficar escrevendo. Aqui, pronto. Ó, senão é usado quando possuir os seguintes significados: do contrário, caso contrário. Exemplo: estudo muito, senão serei reprovado. Mas sim e mas também. Não era diamante nem rubi, senão cristal. Mas sim cristal, ok? Ou mais cristal, ok? A não ser, exceto e mais do que. Então veja, ninguém exceto os convidados, ou seja, ninguém senão os convidados, ou ninguém a não ser os convidados, ok? Mas também, veja, o aprendizado não depende somente do professor, senão do esforço do aluno, mas também do esforço do aluno. Ou falha, defeito, obstáculo, ok? Então não encontrei um senão, um obstáculo em seu texto, um defeito, uma falha. E agora o senão separado, então ele é usado como uma conjunção condicional, certo? Condicional. Então, caso não ou quando não. Então veja, se não fizer sol, não iremos à praia. Então, se não fizer sol, então é uma condição. Então, caso não fizer sol, não iremos à praia. Então, quando não fizer sol, não iremos à praia. Perfeito? Então, a questão está errada porque eu não posso substituir sem alteração aí do sentido. É até mesmo na gramática. 18. Novamente um porquezinho aqui. No texto, como porquê está no início de uma pergunta, a palavra porquê poderia ser corretamente substituída. Veja, porque o senhor continua trabalhando. Eu coloco aqui por qual motivo o senhor continua trabalhando. Eu vou colocar aqui agora visto que é o junto. Visto que o senhor continua trabalhando, não posso alterar então, ok? Então, poderia corretamente substituída, está errado, não posso. 19. No trecho, cerca, novamente, olha o que o CESP adora isso aqui, cerca de, mantém-se a correção gramatical ao substituir o termo sublinhado por qualquer uma das seguintes expressões.
aproximadamente 4,8 bilhões, certo? Por volta de 4,8 bilhões, certo? Em torno de 4,8 bilhões, certo? Acerca, junto, separado, não pode. Então, junto está errado, tem que ser separado. Então, o CESP adora isso, perfeito? E, ó, tá cobrando para oficial da inteligência. Então, é uma prova que exige bastante conhecimento do candidato. Errado. 20. O emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo Portugal torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Aqui em cima aqui, ele está falando aqui do Portugal, aqui eu tenho quem? O artigo. Quem é o artigo? Tem a preposição mais o, que é o artigo. Então aqui de mais o, do, certo? Do Portugal contemporâneo. Então ele está me dizendo que esse o aqui é por causa do contemporâneo, certo ou errado? Veja, vamos tentar fazer sem o para ver como que vai ficar. Olha só. De início, uma língua literária pautada pela de Portugal. Ficaria correto? Até aqui de Portugal? Sim. Voltei de Portugal, não é voltei do Portugal, certo? Então tá certo. Voltei de Portugal contemporâneo. Opa, agora ele está exigindo aqui o que? Esse o está sendo exigido pelo adjetivo aí, o contemporâneo, perfeito? Então está correto. Veja, uma língua literária pautada pela do Portugal contemporâneo. Então ele especificou qual Portugal aqui, ó, o Portugal contemporâneo, adjetivou. Então esse o realmente é por causa da presença do adjetivo contemporâneo, perfeito? Então a questão está correta também. Questão 21. Nas sequências toda a Mata Atlântica e o todo o país, os artigos definidos a e o são opcionais, podendo ser suprimidos sem que haja prejuízo à correção gramatical e à significação dos períodos de que fazem parte. Então ele está dizendo aqui, eu vou tirar aqui esse A daqui e o O daqui. Vamos ver aqui em cima. Então, atualmente restam apenas cerca de 10% da mata da floresta original, não sendo homogênea essa proporção de floresta remanescente ao longo de toda a Mata Atlântica. Toda a Mata Atlântica significa que existem várias matas atlânticas, ok? Mas toda a, que estou dizendo na integralidade da Mata Atlântica, ok? Então, estou definindo a Mata Atlântica. Então, é uma só. Então, eu não posso tirar esse artigo, não. Vamos ver o segundo. É nessa região que ainda podem ser encontrados os últimos exemplares de aves mais raras em todo o país. Se eu tirasse o O, ficava em todo o país. Qual que é o todo o país? Todo o país são vários países. Todo o país existe várias aves raras. Mas ele está se dedicando todo o país. Qual país? Da Mata Atlântica. E certamente vai ser aí o do... Aqui, ó. Está falando aqui dos estados brasileiros da região Nordeste. Ou seja, está falando do Brasil. Ok? Se eu tirasse o O, eu não estaria falando do Brasil, mas estaria falando de todos os países. Todo o país. Perfeito? Então, faria sim, teria sim prejuízo à correção gramatical, principalmente aí na significação dos períodos, ok? Não teria prejuízo na correção gramatical, poderia tirar, mas na significação sim teria. Então, sem que haja prejuízo na correção gramatical, ok? E aqui na significação não, que altera a significação, ok? Questão 22. O 29 de julho
será lembrado como o dia em que os iraquianos usaram suas armas para comemorar. O emprego do artigo determinando a expressão do 29 de julho de 2007 desrespeita as regras gramaticais da norma culta? Não, eu estou especificando o 29 de julho, uma data, certo? Uma data aí que tem um contexto histórico, uma data específica, certo? Então, é uma data específica, eu coloco sim o artigo sem problema. A ser usada em documentos oficiais. Por isso, se a informação da primeira linha do texto for usada em um documento oficial, o artigo deve ser omitido. Então ele ia colocar 29 de julho, será lembrado como de... Não, eu estou especificando a data, posso colocar o artigo sim, sem problema. Então a questão está errada. Certo, povo? Então aí terminamos aí nossa primeira bateria de língua portuguesa. Beleza? Veja que essas questões elas se repetem. O segredo é fazendo as questões aí e estar sempre relembrando elas. Tranquilo? Relembrando-as. Um abraço e até a próxima.